Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Jornal de Jurisprudência. Vamos comentar uma decisão muito importante também, agora do informativo 1179. É uma decisão que trata dos créditos superpreferenciais e se o pagamento deles deve ser feito em precatório ou RPV. Bom, primeiro vamos entender o que são créditos superpreferenciais. O crédito superpreferencial é um tipo de crédito devido pela Fazenda Pública, União, Estados, DF ou município, mas que tem sua natureza reconhecida como de alimentar. E por isso estabelece-se uma prioridade no pagamento desses créditos. Ele vai existir quando o titular desse crédito for idoso, ou seja, pessoa acima de 60 anos, pessoa com deficiência ou portador de doença grave. Esses créditos estão previstos no artigo 100, parágrafo 2º da Constituição Federal. E a Constituição estabelece que essas pessoas possam receber esses créditos com preferência sobre os demais créditos e sobre as demais pessoas. Então, os créditos superpreferenciais são basicamente esses créditos titularizados por essas pessoas, idoso acima de 60 anos, pessoa com deficiência ou portador de doença grave, que vão até 3 vezes o limite fixado para a RPV. Eu vou explicar agora o que é RPV e o que é precatório. Bom, RPV e precatório são formas de pagamento de débitos da Fazenda Pública. A diferença é que o precatório ele é utilizado para pagar dívidas judiciais da Fazenda Pública acima de um certo valor, e aí o pagamento vai entrar numa fila, vai depender do orçamento do governo, é um procedimento mais moroso e mais burocrático. E tem a RPV, chamada requisição de pequeno valor, que é usada para quando a dívida for menor, ela tiver abaixo do patamar estabelecido em lei para pagamento dos créditos da Fazenda Pública. É um pagamento mais rápido, não entra na fila do precatório e é bem menos burocrático. Cada ente, União, Estado, DF e município, fixam um valor para que a dívida seja considerada de pequeno valor, um valor limite. Da União, por exemplo, o valor limite é de 60 salários mínimos. Então, se a dívida da Fazenda tiver até 60 salários mínimos, vai ser por RPV, requisição de pequeno valor, e se for acima disso, vai ser pago todo o crédito por precatório. Então, qual era a dúvida? Bom, a gente viu que a Constituição estabeleceu esses créditos superpreferenciais. Então, o que é que os tribunais começaram a fazer? Lembrando que o crédito superpreferencial, ele tem até 3 vezes o valor do teto do RPV. Então, no caso da União, por exemplo, como o valor do teto da RPV é 60 salários mínimos, então são considerados créditos superpreferenciais até 180 salários mínimos, quando são titularizados por aquelas pessoas que a gente falou um pouco antes. Então a dúvida era o seguinte, alguns tribunais, quando esse crédito ele estava ultrapassando o valor da RPV, 80 salários mínimos, 120 salários mínimos, 170 salários mínimos, o que o tribunal estava fazendo era considerar todo esse crédito como superpreferencial, como de fato é, mas pagá-lo não por precatório, mas sim por requisição de pequeno valor. Então, o que os tribunais estavam implementando é uma espécie de fracionamento para que o que fosse superpreferencial fosse pago tudo por requisição de pequeno valor, ainda quando fosse ultrapassado o limite para pagamento por RPV e então por precatório. Então, essa é a dúvida. Quando o valor total do crédito ultrapassar o limite da RPV, pode o juiz quebrar esse valor e pagar a parte superpreferencial por RPV e o restante por precatório? Então, no caso da União, por exemplo, 60 salários mínimos é o teto da RPV. Então, vamos imaginar que alguém tem um crédito superpreferencial de 200 salários mínimos. Então, o que alguns tribunais vinham fazendo é fracionando esse valor, de modo a expedir um RPV superpreferencial, por exemplo, de 180 salários mínimos e pagando o restante, esses 20 salários mínimos, por precatório. O STF, contudo, entendeu que isso fere a Constituição. E o que o STF decidiu? O STF decidiu que os créditos superpreferenciais devem ser pagos por precatório, é a regra, exceto se o valor total desse crédito superpreferencial couber dentro do limite da RPV. Então, se for de até 60 salários mínimos, aí esse crédito superpreferencial vai poder ser pago por RPV. Agora, se ele ultrapassar, for para 70, for para 80, ele vai ter que ser pago todo por precatório, ainda que com uma preferência pelo fato dele ser um crédito superpreferencial, mas vai ser uma preferência dentro da fila de precatórios. Então, não se pode fracionar artificialmente o valor da dívida só para pagar parte por RPV e o restante por precatório. Isso é inconstitucional. A expedição do RPV só é válida
Repito, quando o valor total do crédito estiver dentro do limite legal da RPV. Fracionar esse valor com o objetivo de pagar parte por RPV e parte por precatório, excedendo os limites da RPV, fere a Constituição Federal e, portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que está proibido. Então, a tese fixada foi a seguinte: o pagamento do crédito superpreferencial deve ser realizado por meio de precatório, exceto se o valor a ser adimplido encontrar-se dentro do limite estabelecido por lei como de pequeno valor. Então, em resumo, se o valor total do crédito superpreferencial ultrapassa o limite da RPV, ele deve ser pago por precatório, mesmo com prioridade. Só pode ser pago por RPV se todo o valor couber dentro do limite legal da requisição de pequeno valor. Perfeito? Espero que tenham compreendido. Lembrando que este é um jornal de jurisprudência, então sempre que vai sair uma decisão nova e importante, a gente passa aqui para comentar. Curte aí, por favor, comenta também nos comentários se gostou desse vídeo e vamos continuar nessa jornada de aprender cada vez mais sobre direito e estar sempre mais atualizado sobre a jurisprudência dos tribunais superiores. Até logo!